Sejam bem-vindos ao podcast Energia do Futuro. Eu sou Melissa Fernandes e agora estamos aqui com o deputado federal Danilo Forte. Deputado, muito obrigado por aceitar nosso convite, estar aqui conosco para falar um pouco sobre essa relação do Congresso Nacional com o setor elétrico. O senhor é um deputado que atua bastante no setor de energia e eu queria que o senhor comentasse nesse primeiro momento a respeito de um projeto que o senhor tem da PEC das agências. Tem sido bastante comentada por aqui, repercute muito no mercado, entre as autoridades e está aí em vias de ser levada ao plenário. De onde que surgiu essa ideia? Qual que é o intuito da proposta? Você pode explicar para quem está assistindo a gente? Nós estamos cansados de diagnóstico, né? Todo mundo tem o diagnóstico, todo mundo sabe que a energia é vital, todo mundo sabe da importância, sabe que o Brasil pode ter um protagonismo muito grande na transição energética, mas os diagnósticos por si só não se resolvem. E diante, inclusive, da situação que nós estamos vivendo hoje, que por um lado, produzir a energia mais barata do mundo, entregar uma das mais caras, né? E temos hoje a deficiência, temos o sistema integrado, e que a energia barata não pode entrar no sistema porque não tem transmissão, ou porque foi feita uma mudança no sinal locacional, quando as regiões mais pobres pagam energia mais cara do que as regiões mais ricas, isso está tudo errado. Então, diante dessa situação, os órgãos de regulagem, né, as agências reguladoras, elas tinham uma concepção no passado de estarem autônomas, mas não se sobrepondo à legislação e, ao mesmo tempo, não para proteger apenas os interesses empresariais, mas fundamentalmente para proteger o desenvolvimento, o investimento, a geração de emprego e o consumidor. E o consumidor foi alijado desse processo. E isso não é só na agência de energia, não, são em todas. Né? Eu me lembro que quando a gente votou para acabar com o negócio da bagagem na passagem aérea, o discurso era que ia baratear a passagem e aumentou. Né? Quando você vê defensivos agrícolas modernos não poderem ser aprovados e o Brasil tem que conviver com defensivos agrícolas de 100, de 70 anos atrás, né, que geram câncer e que são muito mais... geram mais doença do ponto de vista, inclusive, cancerígeno, e a gente tendo coisa mais moderna, a Anvisa também tem responsabilidade sobre isso. Então, em todas as agências, você vai encontrar uma falta de readequação ao momento que nós estamos vivendo. E hoje mesmo se falou, a agência da mineração totalmente enfraquecida, né, num país que tem a mineração como o segundo fator maior de exportação do país. Né, só perde para o agro. O agro é o primeiro e a mineração é o segundo. Então, diante disso, a gente precisa modernizar as agências, atualizá-las e dar também a elas um caráter de órgão de Estado. E como todo órgão de Estado, precisa de alguém para fiscalizar. Não pode a agência ficar, né, num limbo em que ela não possa ter um acompanhamento, uma fiscalização por parte dos representantes do povo. E quem é eleito para fiscalizar é o Congresso Nacional. Né, os deputados e os senadores são eleitos no Poder Legislativo exatamente para fazer a execução orçamentária do país e fiscalizar essa execução. Então, as agências, como estão vinculadas aos ministérios, né, temáticos, elas precisam também ter uma fiscalização, porque acontece, inclusive, de hoje ter agência questionando leis que foram votadas e que estão na vigência. Isso está errado. Então, eu acho que a nossa ideia é modernizar as agências, dando a elas condições de trabalho necessárias para fazer o acompanhamento das suas demandas e, por outro lado, também tem um poder fiscalizatório através das comissões temáticas do Congresso Nacional que podem fazer isso em defesa do povo brasileiro, em defesa do consumidor, em defesa do patrimônio nacional. Então, eu acho que é importante que a gente faça esse acompanhamento. É a PEC de número 42. Há um compromisso do presidente Hugo Mota de fazer a instalação da PEC agora, no início dos trabalhos, na Câmara dos Deputados, e a gente espera o mais rápido possível, inclusive, avançar nesse debate. Por quê? Porque avançando você vai estar aperfeiçoando e vai estar acompanhando também o trabalho das agências que não podem ficar independentes e autônomas com relação à sociedade brasileira. Deputado, a PEC do senhor ela é um tanto quanto polêmica, vamos colocar assim, porque, de certa forma, o Congresso, alguns parlamentares
comentam que não se sentem tolhidos dessa capacidade de fiscalização do trabalho das agências reguladoras, mas, ao mesmo tempo, existe esse desejo de ter maior protagonismo nesse papel. O senhor acha que, pelas conversas que o senhor anda tendo, tem o compromisso do presidente Hugo Mota, o senhor acredita que é possível avançar com essa PEC ainda esse ano? Se você pode convocar um ministro para ir à Câmara prestar contas, junto a uma comissão fiscal, temática da Câmara. E se ele não for, ele pode ser conduzido, inclusive, pela Polícia Federal para se fazer presente. Você não pode fazer isso com um diretor ou um presidente de uma agência. Nós não temos poder. Se isso não tolhe o poder de fiscalizar da Câmara, eu já não sei mais o que tolhe. Se você tem agência que, inclusive, questiona a legislação que é votada pelo Congresso e se sobrepõe, inclusive, a dizer que não cumpre ordem judicial, eu não sei onde é que não é tolhido com relação ao poder de fiscalização. E, por outro lado, também você vê toda uma dinâmica de atos, muitas vezes normativos, que transcendem ao tamanho e ao papel das agências, que não cabe fazer lei. Né? Cabe normatizar as leis que foram feitas pelo Congresso Nacional. Então, eu acho que é necessário fazer esse debate, né? É necessário que a gente tenha, né, um poder de fiscalização do ponto de vista das ações normativas que as agências possam ali, inclusive, provocar um prejuízo ao segmento da sociedade. Por exemplo, quando você faz uma mudança, você tem um contrato em vigência com relação às energias, a geração da energia, e depois você muda a forma de cobrar a transmissão, a TUST, né, como aconteceu, o que é que você está fazendo? Você está exatamente passando por cima da legislação, porque tinha a lei que autorizava aquele modelo, e contratos de 30 anos. E no meio do jogo não pode mudar a regra. Então eu acho que essa liberdade que foi dada, ela muitas vezes pode provocar, inclusive, um desarranjo e uma insegurança jurídica, na medida em que é papel fiscalizatório, inclusive está na Constituição, do papel do Legislativo, fiscalizar os atos do Executivo. Nós temos essa obrigação constitucional. Então o que a gente quer com a PEC é exatamente fazer isso. E acredito eu que até para melhorar os serviços públicos, porque todo mundo reclama dos serviços concessionados no Brasil, em todas as áreas. Então, nós temos agora um parâmetro, né, em que você vai poder ter um poder de representação popular, eleito pelo povo, para fazer a fiscalização. Sim. Deputado, o senhor é membro da Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados. Qual seria a grande pauta do setor elétrico no Congresso esse ano? Eu acho que a grande pauta do setor elétrico, a primeira e mais importante, é assumir, de fato, uma pauta de transição energética. Muito se fala de transição energética, mas o Brasil não tem um modelo de transição energética. Né? Nós temos a energia limpa por vocação, não por política pública. Nós temos a energia limpa porque as hidrelétricas eram que sustentavam a base total da energia do país. As hidrelétricas foram responsáveis por 80% da produção da energia do país. Hoje elas são responsáveis por quase 60% ainda. E tivemos um crescimento grande, tanto no setor de solar como no setor de eólica, né? E temos uma participação muito pequena no setor nuclear e no setor dos biocombustíveis. Então a gente precisa ter uma pauta clara do que é essa transição energética. Qual é o modelo energético que o Brasil quer ter? E diante dessa definição política, a gente tem ações voltadas para ela, porque não adianta estimular a energia limpa do sol e do vento e depois não dar linha de transmissão, depois aumentar o preço nessa transmissão ou simplesmente impedir que essa carga, né, entre no Sistema Nacional Unificado, no SIM. Então, inclusive agora, empresas no Nordeste, no Ceará, que estão fechando as portas porque fizeram os projetos autorizados pelo governo, né, autorizados pelos órgãos do governo, né, com o compromisso de colocar a carga no sistema e que agora estão impedidos de colocar a carga no sistema e estão sem saber de quem cobrar e de quem receber. E o banco já está cobrando deles. Então, se nós tínhamos um potencial que está aí parado, a gente precisa decidir qual é. E dentro disso aí, quais são as perspectivas futuras. Nós vamos fazer uma política de reindustrialização a partir da energia limpa e renovável para a economia verde. Nós vamos fazer uma política para os data centers, que são grandes consumidores de energia, para dar vazão a toda essa mudança, principalmente que o Nordeste teve. Desde o ciclo da cana-de-açúcar, o Nordeste nunca teve uma oportunidade econômica como tem agora, com a energia do sol e do vento. Só que precisa dar vazão a essa energia. E para dar vazão a essa energia, precisa de consumo.
E para ter consumo, a gente precisa da reindustrialização e precisa de novas perspectivas. Né? Muito se fala de hidrogênio verde. Nós vamos ter tecnologia, inclusive, para exportar esse hidrogênio. Nós vamos ter espaço para essa amônia verde poder entrar no agronegócio brasileiro. Tudo isso precisa ser discutido. Agora precisa que o governo defina claramente o que é que quer e por onde quer andar. Porque senão fica esse jogo de empurra, né? E fica votando as matérias cheias de penduricalho, né? Inclusive aqui, declara abertamente, só a favor de manter o veto aos jabutis que foram colocados no projeto da energia offshore, da eólica offshore. Eu acho que aquilo é um absurdo, que encarece a conta e dá subsídio para uma política de atraso. Né? Com tanta energia limpa, com tanta energia barata, subsidiar a energia térmica a carvão mineral, isso é um atraso secular. Né? E nós estamos lá, inclusive, prorrogando o prazo do subsídio para o carvão mineral. Né? Inclusive, metade dessa energia vai para o Uruguai e vai para a Argentina, metade desse carvão. Ou seja, nós estamos estimulando a emissão de carbono, né, o aquecimento global, financiado pelo povo brasileiro através de subsídio. Então tem que encarar, tem que decidir e tem que acabar. E, por outro lado, também, né, criar políticas públicas capazes de fazer essa absorção, porque é um novo mercado de trabalho que está surgindo. Eu tenho muita vaidade de dizer que o primeiro curso de energia, montagem e instalação em energia fotovoltaica no Estado do Ceará foi uma emenda minha. Se fala tanto mal de emenda parlamentar, sim, mas o primeiro curso foi no IFCE da Caucaia, município do interior do Ceará. Né? Eu me lembro muito bem, uma turma de 60 alunos. E hoje no Ceará nós temos mais de 16 mil jovens trabalhando nessa área. Né? Inclusive, eu até essa semana recebi um vídeo, né, de vários jovens cearenses trabalhando em energia solar lá em Minas Gerais, né? Graças exatamente a essa oportunidade que se abriu. Então eu acho que é um momento novo para a economia do Nordeste e nós não podemos perder essa oportunidade. Muito bacana, deputado. Parabéns pelo trabalho. Uma emenda padrinhada, afinal. Não, as minhas emendas eu não tenho problema só isso. Tanto fiz o primeiro curso de energia fotovoltaica no IFCE, e hoje são mais de 20, só do IFCE, como fiz um campus da Universidade Federal do Ceará, na minha cidade, na cidade de Itapajé, né, um investimento de mais de 40 milhões, hoje todo em cursos na área de TI, né? Segurança de rede, desenvolvimento de sistema e também a inteligência artificial. Tudo isso dentro do campus da UFC, lá no Jardim Anitta, na minha cidade de Itapajé, tudo feito com emenda parlamentar. Muito bacana. Deputado, o senhor tocou em alguns pontos aí que eu acho que cabe a gente explorar. Primeiro de tudo, a questão da sobrecarga no sistema com a geração de várias energias, foram concedidos vários subsídios, a matriz foi muito diversificada, novas empresas surgiram, e aí a partir desse movimento a geração teve um boom, e hoje a gente não consegue escoar essa produção, e aí resulta num problema que é muito sério para o setor, que são os cortes de energia. Eu tenho sondado bastante os convidados aqui a respeito desse tema, porque é um problema muito sério no setor. O senhor comentou que tem muitas empresas fechando as portas por causa disso. De que maneira o senhor acha que o Congresso pode ajudar para uma solução, para além do diálogo? O senhor acha que existe... que vai ser necessário esperar o Ministério vir com uma solução e aí levar ao Congresso, ou vai ser encabeçada um outro direcionamento independente do Congresso Nacional? Eu acho o seguinte, que primeiro eventos como esse são muito importantes. Aqui quero parabenizar o Marcelo pela iniciativa para fazer um debate amplo com todo o segmento. E o segmento e o setor buscar se harmonizar dentro de um projeto. Que a decisão cabe a quem é eleito para dirigir o país. Então, cabe ao governo federal fazer a pauta. Cabe ao governo federal dizer qual é a diretriz. Se ele não diz, com certeza o debate vai aflorar, né, e pode sair, inclusive, manifestações da Casa Legislativa, que é a casa que vota as leis. Né? A gente mesmo tem feito muita coisa com relação a isso. Segundo, diante desse momento em que nós temos mais geração e temos que ofertar essa geração, é criar demanda. É criar consumidor de energia. E você quer criar consumidor de energia, inclusive mudando algumas regras que já estão aí. Eu apresentei hoje, inclusive, um projeto de lei, de entrada hoje na Câmara dos Deputados, em que você muda o horário da entrega da energia para o setor do agro, para o setor da irrigação. Porque, pela legislação atual, é só à noite e até de madrugada. Porque, no passado, é quando o consumo diminuía.
Agora, como nós temos pico de geração, principalmente durante o dia, com a entrada da solar e com a entrada da eólica mais forte, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos expandir esse horário dentro do limite, né, que é dado de entrega dessa energia para o setor do agro, e durante o dia, que nós temos a energia mais barata, que é a energia do sol e do vento, nós vamos ter condições de ofertar essa demanda para ampliar. E aquela produção agrícola, em que você acha que é melhor aguar de dia por causa da fruticultura, é melhor aguar de dia do que de noite. Então você vai ter condições de já jogar ali a água para aguar. E nas outras, você tanto pode armazenar para redistribuir no outro horário mais conveniente, como você vai ter também o barateamento, né, dessa energia para o produtor rural. Por quê? Porque ele vai poder comprar energia mais barata. Por outro lado, também é a pauta de desenvolvimento do país. É a industrialização da indústria verde? Então vamos apostar nisso, vamos trabalhar isso. São os data centers, está aí o Ceará lutando, inclusive, né, por um data center da ZPE, que é uma coisa fácil de resolver, não precisa esperar por política pública votada no Congresso Nacional, que baixa o Conselho Nacional das EPS autorizar a exportação de serviços. E na hora que puder exportar serviços, você pode já aí ter um grande consumo, porque a inteligência artificial vai multiplicar por 10 a necessidade de geração de energia, né? E com isso você vai ter um consumo muito grande, inclusive estimulando gerações novas. Né? Porque em vez de você colocar os data centers para consumir energia velha, você pode criar uma política de data center ou de hidrogênio verde só para energias novas. E aí você obriga os investidores, os empresários, a investirem em energia verde, em energia nova, em energia renovável, limpa, sol, vento, né? Para poder com isso, inclusive, gerar mais emprego e retomar, inclusive, a indústria da energia que o Brasil está perdendo. Nós estamos vendo agora no Ceará 11 mil desempregos na indústria de eólica, porque as duas grandes fábricas de aerogeradores e de pás estão simplesmente parando, porque não tem mais encomenda. Não tem encomenda por quê? Porque quem estava com os projetos aprovados e está gerando, está com dificuldade de colocar na rede. E, fundamental, é priorizar as transmissões. Nós mesmo temos uma linha de transmissão lá no Rio Grande do Norte e no Ceará, que era para ter sido iniciada esse ano, e agora estão falando que vai só iniciar no ano que vem. Então, quanto mais postergar o início desses investimentos, pior vai ficando para quem quer gerar. Pior vai ficando para quem investir em geração. Então, diante disso, eu acho que tem que ter um cronograma mais rápido, tanto de leilões de transmissão, como também da execução das obras. Enfim, avançando para outros assuntos, a respeito da reforma do setor elétrico que o ministro Alexandre Silveira anunciou e será encaminhado ao Congresso, muito possivelmente com urgência constitucional, vai ser um projeto de lei. A partir da proposta que o ministro apresentou, é um pacote que tem 3 frentes, né? O senhor acha que, primeiro, que é um pacote efetivo? Qual a qualidade das medidas que foram apresentadas? Muito superficialmente ainda, sem nenhum detalhe legislativo, mas eu queria uma avaliação do senhor. Não. Que é necessária a reforma, até porque já tem 20 anos que foi feita a última reforma do setor elétrico. Né? E de lá para cá, muita coisa mudou. O mundo mudou. A velocidade do mundo mudou. Né? E temos eventos aí importantíssimos que podem ser muito bons para o Brasil. Né? Como já falei aqui, inteligência artificial, data center, hidrogênio verde, tudo isso pode ser muito bom para a nossa economia. Então eu acho que o país precisa se antecipar até para poder dar lastro para esse desenvolvimento. Agora, com sinceridade, eu acho muito difícil esse governo conseguir unificar uma proposta. Porque nós temos lá o PL 414. Sim. Só que o 414 já tem quase 10 anos que se discute isso. E não conseguiu andar. Então tem que ter um governo com capacidade de empreender uma agenda, né? de bater o martelo e dizer, ó, nosso projeto é esse aqui e vamos aprovar esse projeto. E ter um protagonismo junto ao parlamento para dar agilidade àquela votação. Como foi feito agora no passado na reforma tributária. A reforma tributária, depois de 30 anos, saiu por quê? Porque foi uma agenda assumida pelo Congresso Nacional, né? Os presidentes das duas casas tiveram o compromisso de votá-la, né? Tanto o Arthur Lira como o Pacheco, na época, né? E votamos e entregamos para a sociedade uma reforma tributária. Então, tem que ser tomada com muita força
essa reforma do setor elétrico. E não é fácil. E o governo até agora não conseguiu decidir nem o projeto de transição energética, que já vem desde do início desse governo, em 2023, sendo discutido, e nós já estamos em 25 e eles não conseguiram apresentar o projeto. Imagine você fechar um projeto de reforma do setor elétrico, que é muito mais complexo. Então, diante disso, eu acho que eu, particularmente, não tenho muita convicção que esse atual governo seja capaz de apresentar essa agenda. E isso, que, acredito eu, que a gente possa fazer um debate amplo, né, possa definir parâmetros e, quando se iniciar um novo governo, né, dentro de uma proposta mais clara para o setor elétrico, a gente tem condições de imprimir um ritmo para fazer essa reforma de fato. Agora, já caminhando para o final, deputado, última pergunta, eu só queria uma análise do senhor, que é um deputado muito ativo, muito idealista também, tem um grande histórico na Câmara dos Deputados. Essa medida de aumentar o rol de beneficiados pela tarifa social, aumentando ali o limite de consumo, dentro de um projeto e com circunstâncias fiscais complexas no momento que a gente está vivendo, e ainda com uma cereja do bolo que é ano eleitoral, ano que vem. O senhor acha que existe essa necessidade? Assim, esse ponto específico da matéria, o senhor acredita que... Qual pode ser o impacto disso? Eu acho, primeiro, que a economia brasileira está muito fragilizada. Nós estamos com déficits fiscais em cima de déficits fiscais. Estamos num período inflacionário que desorienta e desorganiza as contas públicas. Estamos com um governo fraco do ponto de vista de presença do poder legislativo. E, por outro lado, tem que saber quem é que vai pagar essa conta, porque você, aumentando o leque da tarifa social, você diminui o ambiente do pagador cativo, né? Você diminui o número de pessoas que vão pagar normalmente. E automaticamente você vai aumentar a conta de quem vai ficar para pagar essa conta. Então, os grandes estão fora, né? Os grandes consumidores. Por quê? Porque estão no mercado livre, né? Estão comprando energia direta e energia barata, sol e vento. Os pequenos saem fora porque vão pegar a tarifa social e vai de novo sacrificar a classe média brasileira. Então, eu acho que é uma medida muito arriscada. Eu acho que, primeiro, a gente poderia aliviar essa conta social que nós já temos, inclusive transferindo para o orçamento da União, tirando da conta de energia, porque é um benefício social e quem tem a obrigação de arcar com custo de benefício social é o orçamento geral da União e não o devedor cativo, né? Ou aquela pessoa que paga normalmente a energia, porque também é um dos encargos que aumenta o preço da energia no Brasil, né? E por isso que muito se fala que nós produzimos uma das energias mais baratas do mundo e pagamos uma das mais caras. E, por outro lado, também, você não vai criar insegurança jurídica e financeira ainda maior para um setor que está tão fragilizado. O Brasil precisa de credibilidade. E ele não vai criar credibilidade com a medida eleitoreira na véspera da eleição de querer dar energia de graça e sacrificar o conjunto da população que vai pagar uma energia mais cara. Então, eu acho que isso não é forma de garantir desenvolvimento da inclusão social. Eu acho que a gente tem outros modelos de fazer isso. Eu já, por 2 vezes, quando fui relator da Lei de Diretriz Orçamentária, já tentei, inclusive, trazer essa discussão para tirar a tarifa social da conta de energia e colocar no Orçamento Geral da União. E, infelizmente, o governo, em nenhum dos 2 momentos, topou essa ideia. Então, eu acho que é hora, inclusive, assim que foi feito na Europa, agora durante a pandemia. Na pandemia, os governos europeus, né, dos governos dos países europeus, assumiram essa conta, transferindo para o Orçamento Geral da União dos estados, dos países. E aqui a gente poderia fazer a mesma coisa. Agora a gente precisa ter, de novo, o protagonismo de um governo que é muito ausente na política energética. É isso, deputado. Muito obrigado por aceitar falar com a gente. Foi uma ótima entrevista. E eu agradeço a você que ficou aqui até o final do episódio. Até a próxima.